A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, missionário Valdeci. Feliz, meu irmão, por mais um vídeo que você vai assistir agora. Continue estudando comigo o Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João. Abra seu coração. Jesus, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz do Senhor Jesus e abrir a porta do seu coração, ele entra. Vamos para mais uma palavra? Vamos lá. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-nos, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, Jesus, foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O cartil que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele, Jesus Cristo, foi oprimido, foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Amém, meus queridos? Aqui fala do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nós precisamos honrá-lo até a morte, porque ele honrou a gente até a morte. A palavra do Senhor diz: ser fiel até a morte, e vocês vão receber a coroa da vida. Vamos para mais um estudo. João, Evangelho de Jesus Cristo, João capítulo 19. Hoje iremos a partir do 17. E vamos falar hoje aqui sobre a crucificação do amado Jesus. Vamos ler, pega a sua Bíblia, pega o seu marcador, vamos juntos nesse dia ler acreditando no Senhor. João 19, versículo 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Então, meus amados, o Senhor Jesus Cristo, ele levou a sua cruz. E ele ordena, ele fala: quem quiser vir após mim, quem quiser ficar comigo, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Então o Evangelho, para a gente andar no reino de Deus aqui nessa terra, existe uma cruz. A cruz da dedicação, a cruz do compromisso,
Mas eu te digo bem aqui, meu irmão, que quando você ama o Senhor Jesus, essa cruz fica tão leve. Você passa por tribulação, mas Jesus ele diz: você tem bom ânimo, eu te sustento. Mas o evangelho que é a qual a gente tem visto por aí, evangelho que só fala de riquezas, de prosperidade, você vai ser bem-sucedido, você vai ser um milionário. Esse não é o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho de Cristo nos ensina a gente levar a cruz. E ele aqui, ele pegou a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Então colocaram dois ladrões, dois malfeitores ao lado de Jesus e Jesus no meio. Em algumas passagens bíblicas que um ladrão desse disse para Jesus: Jesus, se o Senhor é o Filho de Deus, por que o Senhor não desce dessa cruz? Salva a ti e a mim também. Aí a Bíblia vai dizer que o outro ladrão do outro lado olhou para ele e disse: moço, cala-te, você não sabe o que você diz. Eu e você estamos aqui porque fizemos crime, cometemos crimes, porque merecemos. Mas ele, Jesus Cristo, está aqui injustamente. Aí esse ladrão olhou para Jesus e disse: mestre, lembra de mim ao chegar no paraíso. E o Senhor Jesus, com a sua infinita misericórdia, olhou para ele e disse: filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque esse, gente, ele negou a si mesmo e olhou para Jesus. Já esse primeiro ladrão, ele estava pensando em si, pensando no seu eu, nas suas vontades. Desce dessa cruz, salva a ti e a mim também. Não compreendeu que Jesus não era para descer da cruz. Se Jesus descesse ali da cruz, pronto, a humanidade toda estaria perdido, estaria condenado. Satanás queria isso, que Jesus desistisse. Mas Jesus, ele vai dizer: Pai, está consumado. Ele foi até o final, cumpriu a vontade do Pai. Prosseguimos na leitura. Versículo 19. Pilatos, a palavra antes dessa aqui nós falamos sobre Pilatos, né? Pois Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título. Olha os judeus. Porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e o grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, Pilatos, e sim que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que eu escrevi está escrito e pronto. Os soldados, pois,
Quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram-lhe, pois, uns aos outros: não as rasguemos, gente, mas lançamos sorte sobre ela, para ver quem caberá para se cumprir as Escrituras. Então as Escrituras se cumpriram. Gente, os profetas, eles profetizaram. Quando Jesus veio, Jesus é o cumprimento de toda a lei, de tudo aquilo que os profetas falaram. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estava a mãe de Jesus. Essa aqui, mãe de Jesus, como vocês já foram ensinados. Lembra que o nome Jesus é Jesus Cristo. Quando fala Jesus, é Jesus 100% homem. Porque era necessário. Quando fala de Jesus, fala de Jesus, filho de Maria, filho do carpinteiro. Tem gente às vezes pensa assim, a Maria é a mãe de Deus. Não, a Maria não é a mãe de Deus. Deus não foi gerado por uma mãe. Maria é uma criatura. Jesus, ele é o Cristo. Por isso que um dia Jesus se perdeu não, Jesus nunca se perde. Ficou lá num templo. Foi Maria e José que deixaram ele lá. Aí Maria chegou para ele e disse, meu filho, onde é que tu estava? Ele disse, estou fazendo a vontade do meu pai. Um dia uma mulher disse, bem-aventurados é a mãe desse moço. Aí Jesus disse, mulher, bem-aventurado ainda são todos aqueles que ouvem a minha palavra e o praticam. Então a mãe de Jesus, Jesus de Nazaré, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, vendo Jesus sua mãe junto a ela, o discípulo amado é João, disse, mulher, eis aí o teu filho. Discípulo amado é o mesmo João. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para a sua casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse, eu tenho sede. A maior água que mata a sede do Senhor Jesus Cristo é as vidas, gente. É as almas. Então, se você quer levar água, porque Jesus diz, eu tenho sede. Se você quer levar água, pregue o Evangelho. Tempo e fora de tempo. Fale do Evangelho para suas amigas, para os seus amigos. No momento, com sabedoria no trabalho, fale de Cristo Jesus. Jesus tem sede. Tenho sede.
É forte essa expressão, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando num caniço de isopo, lhe chegaram uma boca. Deram vinagre para o Senhor Jesus. Olha como as pessoas tratavam o Senhor Jesus. Humilde, bom. Ele pediu água e deram vinagre. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, está completo, está concluído 100% a obra que eu venho realizar na terra. Se você vê alguma religião, se você vê alguém falando que Jesus não cumpriu toda essa missão aqui na terra, é mentira, é engano. Ele continua sim com a missão dele, continua. Em breve voltará e ele vai fundar o milênio. Mas aqui na terra foi concluído, está consumado, está completo, foi realizado, foi executado a obra que o Pai me deu, Jesus diz. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Cada um de nós, meu amado, temos um Espírito. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus, Ele é Cristo, mas Ele é o primogênito, ou seja, Ele é o primeiro dentre os mortos a ressuscitar. Daqui a pouco eu estarei falando da ressurreição de Jesus Cristo. O que acontece? Jesus é nosso irmão mais velho, nosso Senhor, nosso Cristo, mas Ele é o segundo Adão. Ele, todo o caminho que o Senhor Jesus passou, nós precisamos passar e nós passaremos. Ele está sendo crucificado, Ele ensina também a gente levar a nossa cruz. Nós precisamos ser crucificados também. É um caminho que Ele passou, nós precisamos passar. Missionário, tem algum apóstolo na Bíblia que falou que já está crucificado? Apóstolo Paulo. Ele disse: gente, tenho algo para contar para vocês. O que é, Paulo? Eu já estou crucificado com Cristo. Ou seja, eu não vendo meu coração, minha vida por dinheiro. Eu não me vendo na política. Eu não me vendo por organização religiosa. Eu não vou falar o que os homens querem que eu falo. Eu sou comprado pelo sangue de Jesus Cristo, o precioso preço. Então já somos comprados. Então já somos crucificados com o Senhor Jesus. Precisamos morrer na cruz. E é um caminho que nós precisamos seguir. É tipo assim, Jesus foi na frente. E nós precisamos seguir Ele. Inclinando a cabeça, render o Espírito. Um dia nós vamos render o nosso Espírito. Mas vamos ver o que vai acontecer. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos:
que lhe se quebrassem as pernas e fossem tirados, ou seja, para executar logo. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro, aquele primeiro ladrão que estava na cruz, e ao outro também, que pediu para o Senhor Jesus lembrar dele ao chegar no paraíso, que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Jesus morreu na cruz, verdadeiramente. Por isso que lá em Apocalipse ele vai dizer para João: eu estive morto, mas agora eu vivo pelos séculos dos séculos. Mais um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e saiu também água. Aquele que isto viu testificou. Quem foi que viu? João. Ele testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. Os olhos de João viram e ele escreveu o relato do Senhor Jesus. E ele sabe que diz a verdade, para que também vos creiais. E nós sabemos, gente, que no final desse evangelho vai dizer que Jesus fez outros milagres, muita coisa ainda. Mas foram colocados aqui para que a gente possa crer. E aqui é o suficiente. Isto aconteceu para se cumprir as Escrituras. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Para cumprir. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Verdade. Apocalipse vai dizer que em breve Jesus voltará e todas as nações os verá, até aqueles soldados que colocaram a lança no Senhor Jesus Cristo. Depois disso, José Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente. Então tinha aqui um discípulo chamado Arimateia, ele era discípulo de Jesus, ocultamente. Missionário, por que as pessoas é discípulo de Jesus ocultamente? Muitos têm medo, né, gente? Muitos têm medo de perder os status das suas organizações. Tem gente que tem medo que seus líderes fiquem chateados com eles. Aí eles colocam outras coisas na frente de Cristo. Mas as Escrituras ensinam que Jesus Cristo tem que ser em primeiro lugar em nossa vida. Jesus diz: aquele que ama a mãe, ou o pai, ou os irmãos, ou as irmãs mais do que a mim, esse não é digno de mim. Então ele era aqui um discípulo de Jesus ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, tinha medo. Depois, se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver o sofrimento do apóstolo Paulo. Meus amados, depois de Jesus Cristo, para mim, uma pessoa que mais sofreu por amor a Jesus foi o apóstolo Paulo. Ele pegou 39 chicotadas, mas não foi só uma vez, foi 5 vezes.
Ele passou fome, ele foi apedrejado até a morte, que deixaram ele como morto. Aquele homem ali sofreu, viu? Mas o galardão do apóstolo Paulo é muito grande. Então ele tinha medo dos judeus. Os judeus foram o primeiro a perseguir. O que perseguia a igreja do Senhor Jesus, que mataram Estevão, Pedro, foram os judeus. Rogou a Pilatos que ele permitisse tirar o corpo de Jesus. Arimateia pedindo. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Recebeu essa missão, esse moço, para fazer isso. E também Nicodemos. Lembra de Nicodemos? Que foi visitar o Senhor Jesus. Jesus disse para ele: Nicodemos, em verdade vos digo que uma pessoa, para entrar no reino de Deus, é preciso nascer de novo. E Nicodemos disse: como, Senhor? Jesus disse: tem que nascer, Nicodemos, da graça, tem que nascer da água e do Espírito. Você é mestre em Israel e não sabe essas coisas, Nicodemos? Então ele estava lá juntamente com Arimateia. Aquele que anteriormente, Nicodemos, foi ter com Jesus à noite. Foi levando a cerca de 100 libras de um posto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus, na preparação do sepulcro. E no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus Cristo. Meus queridos, na outra passagem, nós estaremos falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Nós vamos ficar por aqui. Jesus foi pendurado na cruz do Calvário, no Monte Gólgota, lugar da caveira. A batalha, a luta. Assim como Jesus, ele lutou ali no Gólgota. Isso significa, lugar da caveira é na nossa mente. E nós estamos travando toda a luta, gente. E você observa que ele estava ali, morreu, tiraram o corpo dele e levaram para um sepulcro que nunca foi usado por ninguém. Vamos ficar com essa porção. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Fique no amor de Jesus. Continue sempre ouvindo essas mensagens até o final. Jesus vai falar muito ao seu coração. Abraço do missionário. Fique no amor de Jesus Cristo.